Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto muito importante relacionado ao câncer, que é a angiogênese. Eu tentei desenhar aqui para ilustrar, mas eu não sou muito boa de desenho. Aqui nós temos um tumor e a angiogênese ela é a formação de vasos sanguíneos para alimentação de sangue para o tumor. E esses vasos eles se conectam com veias e vasos importantes do nosso organismo para a chegada do sangue até o tumor. E esse sangue, ele vai trazer para o tumor o suporte nutricional. Da mesma forma que as nossas células normais precisam dos nutrientes provenientes da nossa dieta para sua sobrevivência, o tumor também precisa. Ele também precisa realizar trocas gasosas. Quais trocas gasosas são essas? Chega oxigênio para o tumor e ele libera o gás carbônico. E esse gás carbônico ele precisa ser eliminado do nosso organismo. Então, além das trocas gasosas, o tumor também realiza diversas reações metabólicas e essas reações elas vão gerar metabólitos e esses metabólitos precisam ser retirados. Então, o sangue também vai servir para retirada de metabólitos. Outra função também é a migração das células imunes até o ambiente tumoral. Depois eu vou explicar por que elas são tão importantes nesse processo. Nós temos três principais indutores da angiogênese. E quais são eles? Principalmente o tumor. Ele induz a angiogênese. De que forma ele induz? Ele tem a liberação de fatores de crescimento. Quais fatores de crescimento são esses? Nós temos um importante fator que é o VEGF, nós temos o PDGF, nós temos o BEGF e nós temos diversos outros fatores de crescimento nas nossas células e células tumorais também. Porém, o mais importante é o VEGF. Como que isso vai acontecer? O tumor, ele libera aqui o VEGF, que é uma proteína que está presente nas células tumorais. E esses vasos que são formados, eles são células endoteliais. Então, o significado da sigla de VEGF é fator de crescimento endotelial vascular. Então, eles são fatores que vão gerar o crescimento das células endoteliais, formando os vasos sanguíneos. A célula endotelial que está aqui sendo formada nesse vaso, ela tem um receptor específico para o VEGF. Então, esse VEGF, ele vem até aqui, se liga ao seu receptor e essa ligação vai ativar o crescimento da célula endotelial. Existem outras células que ajudam na formação dos vasos, por exemplo, as células imunes. Algumas delas povoam o ambiente tumoral e até mortas elas ajudam na formação desses vasos. Nós temos também células murais e esse processo no qual o vaso ele vai se formando, ele se chama um processo de brotamento dessas células endoteliais. Nós temos também o tumor liberando as quimiocinas e as MMPs, que são metaloproteinases. Essas duas substâncias, elas são consideradas pró-angiogênicas. Por que nós chamamos algo de pró? Pró significa algo que ativa a angiogênese. E de que forma?
O tumor, ele é caracterizado como uma inflamação persistente no nosso organismo. E toda inflamação atrai células do sistema imunológico para combate àquela inflamação. E essas células que vão ser atraídas do sistema imunológico, elas são atraídas por meio das quimiocinas que o tumor libera. Então, ele libera essas substâncias para que as células imunes vão até lá. Como eu falei, as células imunes são transportadas até o local do tumor. E nós temos também as metaloproteinases, que são liberadas também pelo tumor. São liberadas pelas células imunes e também por células estromais, que eu já vou falar. Então, essas metaloproteinases, elas vão ativar a degradação ou a formação da matriz extracelular. Então, o que é essa matriz extracelular? Nós temos aqui, em volta do tumor, o ambiente tumoral. Nós chamamos essas células que sustentam o tumor ali no órgão e ficam adjacentes ao tumor, nós chamamos de matriz extracelular ou ambiente tumoral. Essas metaloproteinases, elas vão, dependendo da necessidade que o tumor tem, elas vão degradar ou formar essa matriz. Então, por exemplo, quando o tumor está querendo se desprender aqui para formar uma metástase, elas vão fazer a degradação da matriz para facilitar esse sistema. Porém, elas agem conforme a necessidade do tumor. Então, eu falei para vocês que nós temos 3 principais indutores da angiogênese. O principal é o tumor, que eu já expliquei por quê. O outro são o estroma, representado pelas células que são chamadas fibroblastos. O estroma também faz parte aqui do ambiente tumoral. E os fibroblastos são células do tecido conjuntivo. E elas são consideradas também substâncias são consideradas células pró-angiogênicas. Por quê? Porque elas também ajudam a liberar as MPPs, que também vão facilitar a angiogênese. Nós temos também as células imunes, como eu falei para vocês, que um objetivo da angiogênese é trazer as células imunes para o tumor. Além das células imunes povoarem, ajudarem na formação dos vasos, nós temos macrófagos que chegam até o tumor e nós temos 2 tipos, o da classe M1 e da classe M2. Os macrófagos da classe M1, eles são inativadores do tumor, ou seja, eles são supressores tumorais. E os macrófagos da classe M2, eles ativam o tumor. Então, eles vão ser substâncias pró-tumorais ou pró-angiogênicas, que vão estimular o tumor a crescer, estimular o processo da angiogênese. E aí, a ocorrência desse M2 aqui no ambiente tumoral também vai ser um processo que vai induzir a angiogênese. Então, pessoal, para finalizar, eu gostaria de falar sobre as terapias-alvo que estão sendo estudadas, porque nós temos muitos avanços relacionados ao combate ao câncer sendo desenvolvidos pela ciência ao redor do mundo. Isso tem sido muito bom para o tratamento do câncer e foi considerado um avanço as terapias-alvo. E quando nós temos quimioterapias ou antineoplásicos que combatem a angiogênese e inibem a formação e a liberação a formação e a ligação aqui do VEGF, elas são consideradas terapias-alvo específicas, porque o alvo delas é a inibição do VEGF. Então, nós temos algumas que são via orais e algumas que são endovenosas.
As via-orais são utilizadas no mundo todo e também já no Brasil. E nós temos o sunitinib, nós temos o pazopanib, nós temos o axitinib, nós temos o sorafenib, temos talidomida, a lenalidomida, o bevacizumab, e o ramucirumab. Pessoal, é muito importante essas terapias-alvo e elas são anti-angiogênicas, né? E elas são também anti-VEGF. De que forma elas vão inibir a atividade do VEGF? Elas vão se ligar ao VEGF, impedindo que ele se ligue ao seu receptor para formar células endoteliais. Ou elas vão vir aqui no receptor de VEGF e vão ocupar aqui a ligação, impedindo com que o VEGF se ligue ao receptor, promovendo o crescimento da célula endotelial. O sunitinib, pessoal, ele é indicado para o câncer de rim, o câncer de giste, que é um tipo de tumor que afeta o nosso sistema gastrointestinal, e também tumores neuroendócrinos. O que são tumores neuroendócrinos? Depois eu vou fazer um vídeo explicando, mas, por exemplo, o tumor de pâncreas. O pazopanib, ele é indicado para câncer de rim e sarcoma. O axitinib para câncer renal. O sorafenib é indicado para rim, fígado e tireoide. E a talidomida e a lenalidomida para mieloma múltiplo. Esses outros dois, que são endovenosos, nós temos um importantíssimo que é o bevacizumab. Tanto ele quanto esse ramucirumab, eles são anticorpos monoclonais. E o bevacizumab, ele é indicado para diversos tipos de câncer. Câncer coloretal, câncer de ovário, câncer de colo uterino, pulmão, mama. O ramucirumab é indicado para câncer de estômago avançado. E todas essas terapias antiangiogênicas, elas são utilizadas como um suporte para o tratamento do câncer. Então, como elas vão atuar inibindo o VEGF, elas vão fazer com que os vasos não sejam formados, o tumor ele vai se necrosar, ele vai perdendo as suas funções e vai se enfraquecendo. Então, vai ficar sobre a conduta do médico oncologista qual a decisão que ele vai tomar. Tem pacientes que necessitam cirurgia e aí depois entram com a adjuvância com o tratamento dessas terapias-alvo, via-orais. Ou o paciente faz radioterapia e depois utiliza alguma dessas terapias. Ou o paciente faz, por exemplo, uso do axitinib com imunoterapia para câncer renal. No caso da lenalidomida, em alguns momentos é utilizado junto com a quimioterapia. Aqui, o bevacizumab e o ramucirumab sempre vai ser associado à quimioterapia. Então, vai ser uma terapia auxiliar do tratamento do câncer. Agora, só para finalizar, eu gostaria só de falar para vocês que esses vasos que são formados através da angiogênese, eles são vasos tortuosos, eles são vasos finos, eles são desorganizados, eles são altamente permeáveis. As junções das células endoteliais
desses vasos são um pouco fracas. Não são igual os nossos vasos. Eles são vasos dilatados. São vasos bem diferentes dos nossos vasos comuns, né? Esses vasos que se formam aqui. E essas características deles vão facilitar, por exemplo, que uma célula tumoral faça uma invasão aqui desse vaso, podendo entrar na corrente sanguínea e atingir outros órgãos, que vai ser o processo da metástase, que eu vou explicar no próximo vídeo para vocês. Então eu gostaria que você continuasse aqui no canal, incentive, deixe dúvidas, comentários, tudo que você gostaria de saber sobre a oncologia. Eu vou deixar aqui embaixo da descrição as minhas redes sociais para que vocês me apoiem e vamos fazer esse canal crescer para que essa informação e tudo que está relacionado ao câncer chegue a mais pessoas e no Brasil nós tenhamos maior consciência do que significa essa doença e essas informações sejam disseminadas. Muito obrigada!